para falar da missão e desafio da pastoral familiar. Nada melhor do que o assessor nacional da pastoral familiar. Padre Crispim Guimarães dos Santos. Bom dia, Padre Crispim. Bom dia, Padre Crispim. Seja bem-vindo à nossa live. Espaço. Quando eu falo de espaço territorial, eu falo de espaço existencial, que é muito amplo, porque a família não é constituída somente do esposo e da esposa, a família é constituída por todos os membros. Então, em todos os ambientes sociais, nós encontramos a família, para além dos ambientes religiosos também. Vocês me deram um tema que não é simples, viu? Que é a missão e os desafios da família. Mas vamos tentar olhar também nessa perspectiva da realidade nova que nos é apresentada, sobretudo a partir do magistério do Papa Francisco. E lembremos que o magistério do Papa Francisco é profundamente sinodal, né? Nós tivemos 2 sínodos sobre a família, 2. E agora o Papa, percebendo que Amoris Laetitia, que é um documento que foi explorado no sentido positivo em muitas dioceses do mundo, mas que tem muito a dizer ainda, o Papa nos chama para celebrar este ano, aprofundando o Amoris Laetitia e recolhendo aquilo que o próprio documento, que vai na linha de tudo aquilo que a Igreja produziu ao longo do tempo, né? Lembrando aqui do nosso tempo de familiares consórcio, documento que estamos celebrando 40 anos também, agora em 2021. Então, quando a gente fala de desafios, né? Quando a gente fala de missão e desafios, as duas coisas, por isso parabenizo também como vocês traçaram esse percurso, as duas coisas estão intimamente ligadas, porque a missão se dá em cima dos desafios que se tem. Qual é o grande desafio que nós temos? É fazer Jesus Cristo conhecido. Isso também é uma missão. O Papa Francisco, no número 218 da Amoris Laetitia, ele nos lembra que é preciso ajudar a descobrir que o matrimônio não pode ser entendido como algo acabado. E no matrimônio, obviamente, nós pressupomos a família. O matrimônio existe em vista desta igreja doméstica, né? Portanto, ali ele diz que a união é real, é irrevogável e foi confirmada e consagrada pelo sacramento do matrimônio. Mas, ao unirem-se, os esposos tornam-se protagonistas, senhores da sua própria história e criadores de um projeto que deve ser levado para a frente conjuntamente. Daqui nós percebemos, né, onde a pastoral familiar deve trabalhar. Deve trabalhar para que esta comunidade que se organiza a partir do homem e da mulher, depois com a chegada dos demais membros, vai se tornando essa microsociedade, ela perceba que há uma missão, que há um caminho a ser feito, existe um percurso para o qual a pessoa que se casa, ou as pessoas que se casam, depois aquelas que são frutos desse casamento, um percurso que precisa ser feito. O Papa Francisco, na Fratelli Tutti, no capítulo 3, ele dá como título Pensar um Mundo Aberto. Ora, se a família é o primeiro núcleo da sociedade e das sociedades, seja elas de origem cristã, né? O mundo ocidental tem tudo isso, seja elas marcadas por outras grandes religiões, ou até por culturas hoje que nem religião mais se prima, né? Nós devemos lembrar que a família, portanto, dará a possibilidade da gente ter um mundo aberto se ela assumir, portanto, esta missão.
Uma coisa importante também, que no número 8 da Amores Letícia a gente vai encontrar, né? E para nós é importante hoje trazer isso à tona, sobretudo no momento que estamos vivendo, sobretudo em vista da Assembleia dos Bispos, que vai começar amanhã, que fala sobre a centralidade da palavra de Deus. Um grande desafio, e portanto é nossa missão, como pastoral familiar, é fazer com que a família tenha a Bíblia não como um livro de cabeceira, como a gente dizia antigamente. Na cabeceira da cama nós podemos ter muitas coisas, mas como um local de encontro, né? Como um espaço de encontro para com Deus, para com a pessoa de Jesus Cristo. E que a Sagrada Escritura se torne, de fato, este instrumento de inspiração da vida cotidiana, desse itinerário, do percurso que a família faz, sejam os cônjuges que já começam a família com uma certa maturidade, sejam aqueles que nascem do fruto desta união, que devem começar a ser inseridos na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, para o encontro especialmente com Jesus Cristo, como lembrava o Papa Bento em 2007, em maio de 2007, em Aparecida. É fundamental e é missão, e para nós é uma preocupação hoje, que de fato a palavra de Deus se faça presente na família. Que a palavra de Deus não seja meditada só quando eu vou na missa dominical, mas que a palavra de Deus se torne algo que todos os dias eu olho, que eu comungo, que eu proclamo, né, pessoalmente, e que o faça também nesta pequena comunidade, nesta pequena igreja. É muito importante que a vida contínua dos nossos irmãos, né, na família, de fato, sejam iluminados pela palavra de Deus. Agora vamos pensar na pastoral familiar, né, que teve sua origem, sobretudo, com a Familiares Consórcio de João Paulo II. E como eu disse, que estamos celebrando agora 40 anos. Pensemos nesse documento e pensemos naquilo que nós absorvemos como pastoral familiar nas nossas estruturas e na nossa organização. Ora, a pastoral familiar é um serviço que se realiza na igreja, com a igreja, para a igreja e para além da igreja. Para além da igreja. Nós não somos um bloco monolítico, fechado, duro. Lembre aí da Fratelli Tutti, né? Pensar um mundo aberto, uma família aberta. Nós somos igreja, dentro da igreja, com a igreja, para a igreja e para a sociedade toda. Nós dizemos que a pastoral familiar é um conjunto de grandes ações e de pequenas ações que tem metodologia própria, que tem objetivo próprio, mas que quer atingir todas as famílias, indiscriminadamente. Dom Jacinto acabava de lembrar ainda há pouco, o Papa, nesta concepção, obviamente o Papa recolhendo a palavra dos pastores no sínodo, e como ele lembrou, a palavra de muitas famílias que ali participaram. De fato, no Brasil nós tivemos um casal chamado Arturo e Ermelinda, que participaram e que no dia 19 nos concederam uma entrevista que está no nosso canal do YouTube também, para quem quiser assistir, né? Então, importante a gente ter essa clareza, né? Desse trabalho aberto com a metodologia específica para apoiar as famílias a partir da realidade que se encontra. Os dois sínodos e Amores Letícia têm uma beleza encantadora, porque recolhe aquilo que existe no coração das famílias, a própria realidade das alegrias, das tristezas, das feridas, das incompreensões, e traz tudo isso. Nós temos um ideal de vida, que é Jesus Cristo, mas nós temos uma realidade que está aí. E nós temos a missão de anunciar Jesus Cristo nesta realidade, sem esquecer esta realidade que muitas vezes é ferida. Aqui, penso que existe um grande desafio. Como perceber as feridas da humanidade, ou aquilo que o Papa Francisco lembra, né, as periferias existenciais que existem hoje, e oferecer o bálsamo, que é o próprio Jesus Cristo,
para sanar essas feridas, para dar luz em tantas trevas que se anuncia, sobretudo nas redes, né, de comunicação existentes hoje, que são as mais variadas possíveis. Então, a pastoral familiar, ela abrange todas as famílias, independentemente de sua situação, com o propósito de promover a inclusão, de resgatar esses valores, né? E de resgatar a dignidade da pessoa. Por isso que a pessoa, seja ela quem for, estando onde estiver, dentro da igreja ou fora da igreja, a pastoral familiar, com essa grande ação, né, que tem específico dentro da própria estrutura da pastoral familiar, mas do grande guarda-chuva dos movimentos que trabalham com a pastoral familiar, eu vi aí que foi citado setor família, imagino que é nessa dimensão, e depois os outros serviços e das pastorais, porque em todos os lugares nós encontramos família. Imaginemos no presídio, né? A pastoral carcerária, que trabalha com os presidiários, são membros de famílias. Na casa, fora do presídio, existem os parentes daquela família. Imagine a pastoral da criança, a pastoral dos nossos, a pastoral da saúde, a pastoral dos enfermos. Todas essas realidades são realidades que perpassam a própria pastoral familiar e também são perpassadas por nós. Por isso nós falamos de uma realidade transversal. Esta é a nossa missão, entrar em todos os ambientes, mas também é o nosso desafio, né? Ter esta visão aberta para tudo isso e, ao mesmo tempo, captar de tudo isto e agregar tudo isto no nosso serviço, de maneira simples, não criando um monte de trabalhos e tudo mais, né? Mas aprendendo a lidar de maneira sinodal. O próprio Estatuto da CNBB, que está sendo construído agora, falo dele porque estou na assessoria, né, juntamente com os demais na CNBB, fala tanto dessa dimensão sinodal. Nós mesmos, na pastoral familiar, fizemos uma reflexão sobre o novo estatuto, oferecendo esta realidade sinodal também a partir das famílias. O Papa Francisco convocou agora, para novembro, a Assembleia Eclesial da América Latina, onde os bispos, os pastores estarão presentes, como nas outras 5 conferências episcopais, né? Mas também o povo de Deus chamado para participar. Então, essa dimensão sinodal, esta abertura para que a gente possa acolher e, ao mesmo tempo, oferecer as realidades que nós, como família, podemos oferecer a partir da própria vivência da palavra e do magistério da igreja que nos auxilia em tudo isso. Veja, a pastoral familiar tem objetivos, né? Ela tem metas, ela tem setores, né? O grande objetivo, e é importante que a gente tenha esta mentalidade, portanto, a grande missão é fazer da família uma comunidade cristã. Ou nós poderíamos dizer, hoje, voltou muito à tona esta perspectiva que nós podemos encontrar em 1 Coríntios 16, 19, quando se fala da casa de Áquila, de Priscila, né, onde São Paulo conviveu e, portanto, fez também ali a sua própria evangelização, parte da sua evangelização. Nós chamamos de comunidade cristã, igreja doméstica, ou se pegarmos o documento 109 da CNBB, podemos falar de comunidade eclesial missionária. A comunidade eclesial missionária por excelência, e vai voltar agora esta temática no documento sobre a palavra, a centralidade da palavra, para a Assembleia que vai começar amanhã, dos bispos, a 58ª Assembleia dos Bispos, essa dimensão, né? A primeira comunidade, que é missionária, portanto, a missão, e a primeira comunidade eclesial é a igreja doméstica, é a família. Ali nós temos todas as outras realidades. E esta comunidade, portanto, ela é uma célula primeira, vital para a sociedade. Assim promulga o magistério da igreja. Veja quantos desafios para nós agora fazermos chegar ao coração das pessoas esta compreensão, né? Às vezes a igreja, para muita gente, é projetada para fora da casa. Mas a igreja, por excelência, está na casa. A palavra paroikia
né? Paroquia significa exatamente isso. Concepção primeira, paróquia, igreja da casa, que estamos devagarzinho reconstruindo esta mentalidade, né? Então, veja, este é um desafio imenso. Fazer com que a palavra de Deus entre no coração. Depois, fazer com que a gente entenda que esta palavra de Deus ela é primeiro acolhida, vivida na família e depois, a partir da comunidade eclesial família, ela é anunciada em outras pequenas comunidades eclesiais que se tornam missionárias. Missão, né? Quando Jesus Cristo é anunciado pela palavra e pelo testemunho, como vimos hoje nos Atos dos Apóstolos, né? Colocava tudo em comum, e aqueles que não viram Jesus ressuscitado, como Tomé viu, como os outros viram, viam o jeito dos apóstolos e das comunidades primeiras e diziam, pronto, aqui está o ressuscitado. Esta é a grande missão que nós temos hoje, mas também é o grande desafio, porque, de fato, não é simples a gente anunciar em um mundo tão diverso, né? De um mundo com tantas situações, com tanta pluralidade. Porém, a comunidade apostólica a comunidade apostólica e as primeiras comunidades encontraram também um mundo diverso. Estas comunidades tiveram que anunciar no mundo greco-romano, com culturas, né, variadas, tiveram que anunciar na própria comunidade judaica, parecida, mas ao mesmo tempo diferente. Então, é um desafio grande. Outra missão que a pastoral familiar tem, e, portanto, também é desafiador isso aqui, é formar os agentes, formar de forma qualificada. Isso está nos nossos objetivos, no nosso diretório da pastoral familiar. Veja, o que vocês estão fazendo agora, o que nós estamos acompanhando agora nesta live, é exatamente ajudando as pessoas e aproveitando-nos dos meios que nos são oferecidos neste momento presente, que é um momento de pandemia. Não podemos nunca nos esquecer do vínculo presencial, onde nós podemos nos abraçar, onde podemos conversar. Mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar de olhar o aspecto da enculturação. Em que tempo estamos vivendo? Onde estamos inseridos? Como podemos patrocinar e proporcionar que as pessoas tenham formação qualificada, possam encontrar, né, um espaço de descobrir, intelectualmente também falando, mas sobretudo a partir do anúncio do querigma, do encontro com Jesus Cristo, formas, né, de se aprofundar na fé e, ao mesmo tempo, depois, a partir dessa fé aprofundada, também anunciar Jesus Cristo. Por isso, a própria pastoral familiar se preocupou nacionalmente, eu vejo que os regionais, as dioceses também têm feito esse esforço, de oferecer, por exemplo, o INAPAF online, a formação para noivos online, né? Agora o itinerário para casais novos, já também com uma série de lives e nesses encontros que vocês pelo Brasil estão patrocinando, né? Acolher essas famílias a partir da realidade que se encontra. E aí, veja bem, a partir da realidade que se encontra, nós temos muitas coisas comuns no mundo globalizado, muitas feridas comuns, mas, ao mesmo tempo, nós temos situações particularizadas que certamente acontecem na Arquidiocese de Teresina, que não vai acontecer em outra diocese do próprio estado, ou que não vai acontecer no sul, porque também tem os aspectos culturais. Então, isso tudo nós temos que identificar, né? Um grande propósito, quando a gente fala, e é uma grande missão, e ao mesmo tempo é um desafio, como santificar a vida cotidiana da família, de tal forma que o evangelho se torne o maior fator educacional para as nossas famílias. Não é fácil, né? Porque quando a gente fala de educação, ano passado nós fizemos o nosso simpósio sobre família e educação. Quando a gente fala de educação, muita gente pensa logo na escola. Agora se fala de homeschooling, né? Que é esta educação em casa. Mas existe uma educação cristã, que é a base de toda a educação. Um bom político sairá de uma família que fez uma boa educação cristã. Nós sabemos como isso hoje é necessário. Né? Os nossos juízes, o mundo judiciário, o mundo da saúde e todos os campos da sociedade serão perpassados por esta educação cristã, que é um desafio, mas também que é uma missão
de todos nós, né? Todos nós como pastoral familiar, dos pastores, mas sobretudo, como lembra Amores Letícia, e também está nos 12 percursos para a celebração do ano da Alegria do Amor, que é o ano Amores Letícia, que começou dia 19, vai até junho do próximo ano, no Encontro Mundial com as Famílias, que as famílias se sintam protagonistas. Não é o protagonismo não é só fazer as coisas se os bispos deixam, se os padres deixam, como também não é fazer sem estar em comunhão. A sinodalidade significa estar em comunhão, mas não ter essa perspectiva de dizer, bom, eu não posso fazer nada, será que... Né? Não, vocês têm o protagonismo. É uma missão grande da pastoral familiar, desencadear um processo de protagonismo dos leigos como um todo, afinal estamos, sobretudo no mundo dos leigos, casais são leigos, inseridos no coração da sociedade, mas famílias que são protagonistas da própria evangelização. Quando uma família é protagonista da evangelização, ela é uma família missionária. E um dos nossos objetivos e desafios é exatamente fazer com que nossas famílias sejam missionárias. Ad intra, dentro da própria casa, dentro da própria paróquia e diocese, e quem sabe, oxalá, né, a gente tenha famílias que em breve se disponibilize para ir para outras dioceses, para outros regionais, quem sabe para outros países. Nós temos famílias brasileiras hoje, de alguns movimentos, mas também famílias ligadas a dioceses, que estão fazendo um trabalho missionário em outros países. Em países, por exemplo, onde a liberdade religiosa não é um primor e nem é aberta, mas que foram ali como trabalhadores, imagina só, chegam como trabalhadores, mas a finalidade última é, sobretudo, o anúncio do Evangelho. Então, esta missão nossa e também desafio. Depois, uma pastoral familiar organizada, né? Uma pastoral familiar que tenha começo, meio, né? E o fim último, que é Jesus Cristo, é o encontro com Jesus Cristo. E por isso a família, para nós na pastoral familiar, né? Ela está dividida, nós conhecemos, em setores. Pré, pós, casos especiais, Dom Jacinto falou ainda há pouco aí, uma realidade dos casos especiais. Veja, no pré-matrimônio, um grande desafio da pastoral familiar é fazer entender que a evangelização começa no útero materno. Nós deveríamos preparar bem os casais que estão esperando os filhos, com visitas, com acolhida na igreja, com a catequese que começa ainda enquanto os pais estão grávidos. Porque, veja, tem aspectos afetivos, psíquicos, neste momento, que fazem com que as pessoas abram o coração para o Evangelho. Uma gravidez deixa os pais, vamos usar uma expressão bem simples, com o coração mole. Era hora da gente chegar com uma catequese. Primeiro que vai na linha da acolhida, como lembra o Papa Francisco na Amores Letícia. Depois que vai na linha do caminho de esclarecimento e de inserção. É um desafio lembrar que o pré-matrimônio começa ali, né? E depois se estende por esse espaço que a família deveria evangelizar e que depois está se delegando à paróquia. Isto é, esse espaço entre o nascimento, batismo e a catequese que nós conhecemos como catequese paroquial. Seria o espaço. Nós precisamos desafiar as nossas famílias e oferecer oportunidades que, nesse tempo, as pessoas recobrem a catequese básica, de ensinar valores cristãos, de ensinar aquilo que é próprio da vida oracional das nossas famílias, que tínhamos, né? Eu, por exemplo, fui educado na fé por pais analfabetos, mas que me ensinaram os aspectos da fé. Quando eu cheguei na catequese da paróquia, esses elementos básicos da vida orante, do respeito, né, aos templos litúrgicos, embora meus pais não conhecessem os templos litúrgicos, como uma pessoa hoje consegue fazer uma formação conhece, mas eles tinham no coração tudo isso. Outro aspecto importante, os jovens no pós-crisma. Como a família vai acompanhar esses jovens? Veja,
Nós fizemos uma reunião essa semana com as 3 comissões, pastoral da família, da juventude e bíblico-catequético, né? Para poder pensar nesses jovens que saem da crisma. De 100, provavelmente 10 fica na igreja. Bom, eles saem. Como nós vamos alcançá-los ou como vamos atraí-los? A igreja, pensando aqui em igreja, paróquia, comunidade. Mas em casa, como é que eles são alcançados também? Qual é o trato que a família dá para esses jovens que saem do crisma? Como isso é tratado? Como eles são acolhidos? Quando eles manifestam o desejo de não estar na igreja, qual é a linguagem que a gente usa? Para dizer, não, você está perdido. São desafios que nós temos, que precisamos olhar, e é um desafio da família, né? É um desafio da família. O mundo escolar, minha gente, como atingir? Tudo isso está dentro do pré-matrimônio. Na preparação próxima, imediata, hoje nós já demos um passo. Quando a gente fala do itinerário de acompanhamento, né? Os namorados, para os quais nós estamos também nos preocupando agora com essas 3 comissões, juntas, de como preparar o itinerário também para acompanhar esse povo que afetivamente está propenso a ouvir algo diferente. E os noivos, que a gente propõe que, para além daqueles encontros que a gente tem de final de semana, que a gente faça um passo a passo. Um casal mais maduro, que já tem ali alguns anos de vida matrimonial, que acompanha esses jovens, dando uma catequese personalizada, em um mundo que é um mundo de massa, onde o indivíduo não se identifica, tem um individualismo, mas o indivíduo, enquanto tal, não. Então, acompanhar, dar a individualidade a estas pessoas. Os retiros que nós devemos proporcionar nesse período para as pessoas, né? Veja, a missão que o Papa fala também no 217 sobre os casais jovens, que eles precisam continuar essa etapa formativa. Isso está dentro do pós-matrimônio. Tatiana e Ronaldo trabalharam com vocês ainda há pouco. Os primeiros anos são anos desafiadores. Se para muitos casais no passado, eu digo isso porque eu trabalhei na minha pesquisa de mestrado, né? Se para os casais antigamente, depois de 10 anos poderia se tornar algo mais difícil, e os primeiros anos talvez fosse mais simples, hoje é mais difícil os primeiros anos. Por quê? Porque os casais de noivos e namorados, às vezes, ficam até 10 anos namorando. Mas estão muito ligados às famílias, ou vivem sós, né, de um mundo muito individualista, mas não individualizador da pessoa que se autoconhece. Quando elas vão viver juntas, essas pessoas, elas se defrontam. Até então não tinham feito o confrontamento de ideias. De corpos, sim. Nós sabemos que a grande maioria dos nossos casais tem vida sexual ativa, dos nossos casais de namorados e noivos. Mas a vida psíquica e a vida espiritual, quando tem, isto não foi assimilado entre ambos. Então é muito importante que nós vejamos isso como uma missão, acompanhar. E, sobretudo, se a gente pega dos namorados e noivos, aí a gente faz um caminho. A grande missão da pastoral familiar hoje é fazer um caminho, como propõe o próprio diretório da catequese, né? Um itinerário vivencial de vida cristã. Então, acompanhar esses jovens que casam e, às vezes, não têm a maturidade ainda. Se eles vêm no acompanhamento de itinerário de noivos, os casais, que são aqueles que acompanharam os formadores, naturalmente, digo isso pela própria experiência que nós temos, naturalmente esses casais se tornam padrinhos, né? Testemunhas, pessoas que acompanham esses recém-casados e se tornam conselheiros também. Portanto, uma espécie de direção espiritual continuada. É um grande desafio, né? Para a gente trabalhar. O setor de casos especiais, né? Que nós ouvimos o nosso arcebispo salientar. Veja, o casal de casos especiais, o Afrânio e a Flávia, tabulando algumas pesquisas agora, para nós, para poder nos ajudar, né? Isso que nós temos aproximadamente 43 casos especiais. Imagina como é que nós podemos captar tudo isso, né? Nacionalmente, a pastoral familiar jamais poderia até elencar isso aqui, dizer isso é prioridade, né? Mas nos casos especiais, aí entra, hoje estamos falando do Domingo da Misericórdia, entra esta percepção de uma igreja que é um hospital de campanha.
Isso são palavras do Papa Francisco, são palavras que eu tenho certeza que vai permanecer nos próximos magistérios dos papas, porque tem a ver conosco, né? Como também o Papa Francisco traz tantas coisas do Papa João Paulo II e do próprio Papa Bento, a quem ele gosta tanto de se referir e elogiar, né? Veja, nós somos um hospital de campanha para pessoas feridas. O grande desafio da gente abrir a nossa mente, né? Nós não somos autorreferenciais para nós mesmos, nem a igreja em si, né? Mas nós somos pessoas com os corações abertos para encontrar estes irmãos feridos. E muita gente, às vezes, quando fala desta missão em relação aos casos especiais, logo pensa em segunda união. Ora, segunda união, obviamente, olhar, acompanhar, né, ver. Nós, por exemplo, vamos oferecer a chamada pastoral judiciária, trabalho que está dentro dos casos especiais. Nacionalmente, vamos oferecer para poder ajudar as nossas dioceses a acompanhar, a perceber se de fato esses matrimônios são válidos ou não são, né? E, portanto, ajudar esses nossos irmãos a ter aí a possibilidade de participar da igreja de maneira plena. Mas nós temos casais de novas uniões, que já pode estar na segunda, na terceira, na quarta. Nós vamos ver isso nas nossas igrejas, estamos vendo. E às vezes a pessoa não fez todo esse processo na igreja, já está no quarto casamento civil e chega ali na igreja. Como é que nós vamos fazer? Vamos acolher essa pessoa, vamos primeiro acolher, depois acompanhar, vamos discernir com essa pessoa e depois procurar inserir. É um desafio imenso isso aqui, é uma missão imensa da pastoral familiar. Mas aí nós temos, né, os nossos idosos. Veja, o Papa Francisco promulgou a Jornada Mundial dos Idosos. Vamos ter agora no meio do ano e vamos nos preparar como pastoral familiar para a gente fazer um trabalho bonito esse ano já, abrindo aí esse leque que depois vai sendo assumido por nós mesmos. Os idosos. Onde os idosos deveriam estar? Na família. A missão com os idosos, o desafio que as famílias têm de trabalhar os idosos. Por isso, quando nós trabalhamos o pré-matrimônio no itinerário, um tema que é trabalhado na casa dos pais dos noivos é exatamente como estes pais serão acolhidos pelos filhos na velhice ou na doença, né? Mas e aqueles outros que são colocados à margem porque esses filhos não têm contato com a própria vida cristã? Como é que nós vamos acolher? O que é que nós vamos fazer como igreja, como pastoral familiar, né? As pessoas com dependências mais variadas possíveis, nós falávamos sempre de dependência química, hoje nós temos dependência de redes sociais. A grande dependência perigosa que nós teremos no futuro, além das dependências químicas, dessas drogas lícitas e ilícitas, é as redes sociais. São as redes sociais. Como trabalhar isso aqui? Já existem pessoas especializadas no campo da psicologia para tratar as pessoas. Nós mesmos, quantas vezes eu não me dou conta que eu estou gastando mais tempo nas redes sociais do que com o essencial? Nas nossas famílias, esses dias, falando com uma família, a família de nós, hoje nos falamos às vezes por telefone, estamos dentro do quarto ou por WhatsApp. Que é isso? Veja. E depois, as questões afetivas que estão atravessando a vida, a partir da ideologia de gênero, por exemplo, atravessando a vida dos nossos jovens e chega, portanto, ao coração de toda a família. Como trabalhar isso? Como trabalhar a vida moral e a vida de acolhida, o discernimento? Veja, meus irmãos, existe N coisa. A questão dos pobres, né? Como trabalhar agora com os pobres numa realidade crescente que estamos vivenciando, né? Que estamos vivenciando. Como trabalhar junto com os nossos padres, com os nossos diáconos, com as nossas lideranças, nos colocando como protagonistas, mas ao mesmo tempo sendo construtores de unidade em uma sociedade que vive muito os aspectos da guerra, da contradição, os aspectos da luta, das ideologias partidárias. Quando eu falo partidária, não estou falando de DEM, de PT, de PSB, isso aqui, estou falando de partidos que vão se formando, de tomada de partidos, de posições que geram conflitos muito grandes, né? Como fazer isso dentro da família e também como famílias fazermos isso na igreja
e na sociedade. Veja, são aspectos muito reais que são nos apresentados nesses dias. E eu termino dizendo que para nós, para poder olhar para tudo isso que eu falei, e talvez encontrar um caminho, como aprofundar neste ano Amores Letícia. Penso que um jeito é esse que nós estamos trabalhando, penso que um jeito é recolhermos aquilo que o Vaticano está nos oferecendo, aquilo que a Comissão Nacional está nos oferecendo, seja com subsídios, seja com os itinerários, também aquilo que os regionais estão proporcionando, mas aprofundar Amores Letícia, porque vejo que este documento, que foi fruto de 2 sínodos, que recolheu a percepção das igrejas particulares do mundo e levou para dentro da Amores Letícia, com a coletânea que o Papa fez e com suas próprias palavras inseridas aí no documento, pode nos ajudar a encontrar a missão da família, não obstante os desafios que nos são colocados todos os dias. Penso que é isso. Eu deveria terminar 11h50, assim eu fiz, para não atrapalhar o programa de vocês. Padre, nós temos algumas perguntas aqui. Como são várias perguntas, nós iremos fazer apenas 4, para o senhor fazer uma breve resposta para essas perguntas. Espera aí. A primeira pergunta é de Francisco José. O que fazer quando os agentes estão desmotivados da missão neste tempo tão difícil? Tudo junto ou responder uma por uma? Bom, vamos responder então por partes, né? Olha, meu irmão, eu acho que aqui nós temos uma forma, né? Essas lives, elas ajudam. Mas, veja, um contato pessoal, se permitir a questão sanitária, uma visita, um telefonema, mensagens um pouco frequentes, porque realmente nós estamos num tempo difícil, em que as pessoas estão isoladas. Nós temos problemas hoje de sanidade mental muito sérios. Então, uma visita, um encontro, né? Um encontro, quando eu falo família a família, um telefonema, isto é um jeito de motivar. Sei lá, convocar as pessoas para jornadas de oração, na própria pastoral familiar, nesses grupos, para que a gente mantenha esses vínculos. Numa sociedade em que os vínculos são quebrados, e agora a pandemia, às vezes, também proporcionou isso, nós precisamos recobrar a força do vínculo. O vínculo orante, o vínculo pela palavra, o vínculo pela vida comunitária, não pode se perder, não obstante os limites que nós temos hoje com a pandemia. Como a pastoral familiar pode adentrar nas famílias neste momento em que as famílias vivem num mundo tecnológico? Entrando na tecnologia. Acho que nós não podemos, veja, em 1 ano e pouco de pandemia, eu tive que me reinventar. Olha, eu tenho mais de 50 anos, né? Eu tive que virar um garotinho aqui para poder tentar acompanhar os jovens que sabem mexer em tudo. Para chegar, né? Veja, obviamente, isso tem me cansado, claro, né? Estão deixando meus cabelos mais brancos e estou ficando mais careca. Mas, obviamente, eu tive que entrar nesse mundo para chegar a vocês hoje, olha. Para chegar na formação. Não é só isso. É estabelecer vínculos, como eu falei. A resposta anterior vale para essa. Mas também, se no mundo tecnológico, veja, quando nós agora estamos pensando nos jovens pós-crisma, nós não podemos preparar um material sem imaginar que esses jovens estão nesse mundo da tecnologia. Tatiana e Ronaldo, por exemplo, pensaram para um segundo momento, juntamente com os casais do grupo, eu e o padre assessor do pós-matrimônio, de como, com o itinerário de jovens, também ter uma parte tecnológica que possa atingi-los, porque são jovens. Então, nós precisamos olhar, nos enculturar no tempo. Isso, documento de Santos Domingo, 1992, na 4ª Conferência Episcopal Latino-Americana, fala muito bem.
Nós temos que nos enculturar. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, sempre. Mas a cultura muda. Como um dos meios mais necessitados de comunicação, podemos chegar às famílias mais carentes hoje? Este é um desafio que nós temos que aprender. Não tem uma resposta ainda, viu? Obviamente, quando a pandemia nos deixar nos aproximar, quem tem mais facilidade na área da comunicação pode reunir esse povo em pequenos grupos e oferecer espaços formativos assim também. Digamos, tem pessoas que têm pouco acesso à tecnologia. É possível que alguém possa ajudar isso aqui, fazendo pequenos grupos e levando esses meios tecnológicos, ou trazendo essas pessoas onde é possível manter o distanciamento social agora e depois da pandemia, aquilo que realmente for possível fazer.